Olá, está no ar o 3 a 1. Hoje o programa discutirá a síndrome da alienação parental e as suas consequências. Para explicar o que é isso, participam dessa nossa conversa o advogado de família e diretor internacional do IBDFAM, Paulo Lins e Silva, a cineasta Suzana Lira, autora do documentário Nada Sobre Meu Pai, e a mestre em Psicologia Social pela UERJ, Ana Alícia Martins e Souza. Nós vamos iniciar o programa apresentando uma reportagem sobre esse tema. A síndrome de alienação parental foi o termo criado pelo psiquiatra Richard Gardner em 1985 para a situação em que a mãe ou pai de uma criança a treina para romper os laços afetivos com o outro genitor. Os casos mais frequentes desta síndrome estão associados a situações onde o fim da vida conjugal gera em um dos genitores uma tendência vingativa muito grande. Neste processo, o filho é utilizado como instrumento da agressividade direcionada ao parceiro. Para proteger as crianças e adolescentes deste tipo de violência, foi aprovada em 26 de agosto de 2010 a Lei de número 12.318, que visa combater a síndrome da alienação parental. Segundo o IBGE, na maioria das vezes, o alienador é a mãe, que tem mais tempo para ficar com a criança. Isso porque 98% das guardas de menores são concedidas a ela. Alícia, o que é a síndrome da alienação parental? É importante inicialmente situar o lugar de onde eu falo. Eu falo como pesquisadora do Grupo de Pesquisa Parentalidade da UERJ, um grupo de pesquisa coordenado pela professora Leila Torraca de Brito. A minha dissertação de mestrado na UERJ foi sobre essa temática. Eu venho pesquisando sobre o assunto desde 2006. Bom, então, para definir a síndrome da alienação parental, eu posso dizer que foi um distúrbio infantil definido na década de 80 por um psiquiatra norte-americano chamado Richard Gardner. Segundo Gardner, essa síndrome seria um distúrbio que acometeria crianças que seriam objeto de disputa judicial entre seus pais. Segundo Gardner, essa síndrome seria promovida a partir do que ele chamou de uma lavagem cerebral ou uma programação feita por um dos pais para que a criança rejeitasse ou odiasse o outro genitor. É importante a gente dizer que, na verdade, a síndrome da alienação parental, ela não existe enquanto uma categoria diagnóstica. O grande objetivo desse psiquiatra, do Gardner, foi a inclusão da SAP, porque ela é chamada com essa sigla, SAP, a sua inclusão no Manual Diagnóstico e Transtornos Mentais, o DSM, que atualmente ele está na 4ª versão, está sendo preparada uma 5ª versão que vai ser publicada a princípio, ano que vem. Então, o grande objetivo do Gardner foi a inclusão da síndrome nesse manual. Mas cabe dizer que, na verdade, não foram promovidos estudos científicos que comprovassem efetivamente a existência desse fenômeno enquanto uma síndrome. Na verdade, pesquisas foram realizadas ao longo do tempo que identificam, sim, um fenômeno de uma aliança parental ou alinhamento. Então, que a gente tem uma série de designações para falar de um fenômeno que se estabelece em muitas situações de litígio conjugal. Deixa eu te fazer uma pergunta assim, bem prática, né? A família unicelular patriarcal, que é o padrão tradicional das famílias, né, no Ocidente, principalmente no Ocidente católico, e no nosso caso aqui, com toda a carga aí do período colonial, né, da nossa herança, vamos dizer assim, da formação do patriarcado brasileiro, ela é hoje minoritária praticamente, porque as famílias se desagregam, os pais se separam, a família continua existindo, mas ela não tem mais essa característica de família unicelular patriarcal. Muitas famílias em que as mulheres encabeçam a família, às vezes não são nem as mães, são os avós, ou a avó, ou avô. Famílias que na verdade, se constituem em dois ramos distintos,
dois casais que se separaram, casaram novamente, tiveram outros filhos, então tem filhos em comum. Como é que fica isso, esse fenômeno diante dessa realidade social? É importante a gente assinalar, né, que hoje muito se fala em família não mais no singular, mas no plural, famílias, né, porque a gente tem uma diversidade de modalidades, de arranjos familiares. Mas a gente também não pode dizer que hoje a família nuclear, patriarcal, ela não existe mais. Ela existe sim dentro dessa diversidade de outros arranjos. Agora, o importante a gente situar nesse caso da dita síndrome da alienação parental é que não é um fenômeno recente. O que eu venho chamando a atenção ao longo do tempo, nos espaços onde eu venho debatendo essa questão, é que, na verdade, um fenômeno que já existia anteriormente, que foi apontado em outras pesquisas, se tornou, a partir da importação desse conceito para o Brasil, esse fenômeno se torna agora uma patologia. Uma patologia que seria da criança. Então, a gente hoje retorna a uma ideia anteriormente de que filhos de pais separados teriam distúrbios mentais. Então, na verdade, entendemos como sendo uma espécie de um retrocesso. E não só os filhos de pais separados. A partir... Isso é uma ideia bem reacionária, assim, vamos dizer, preconceituosa, porque... Pois é, mas durante um bom tempo essa ideia vigorou, que filhos de pais separados seriam problemáticos. E com a síndrome da alienação parental, com a divulgação desse assunto, o que na verdade se está promovendo é que filhos de pais separados hoje passam então a desenvolver uma síndrome. E mais além, Gardner dizia que em algumas situações, o psiquiatra norte-americano ao qual me referi, ele dizia que em algumas situações essa síndrome, que ele chamava de síndrome, faria parte, o genitor, que é aquele que promove a síndrome da alienação parental, o alienador, como ele chamava, teria essa alienação como parte da sua estrutura psíquica. Então, dada a separação, o estresse promovido pela separação do casal, isso se expandiria. Então... Vamos aqui ouvir o doutor Paulo um minuto sobre esse assunto. Recentemente saiu uma decisão judicial condenando um pai, supostamente por ter abandonado o filho. E ele foi condenado a indenizá-la, a filha, aliás. Ele foi condenado a indenizá-la. Quer dizer, isso, num contexto desses conflitos familiares, do impacto deles sobre as crianças, isso pode resultar em uma indústria de indenizações? Foi muito interessante a exposição da nossa debatedora, a psicóloga Alice, uma professora, inclusive, e ela trouxe um ponto que poderíamos trazer para os dias atuais, a evolução que nós tivemos na sociedade, que eu diria ibero-americana. Nós todos temos origem de Portugal e Espanha. Essa cultura nossa é ibérica, de pai, de mãe, patriarcal, de força do pai. Isso vem também de Roma, na época do pater potesta, da força do pai e tudo isso. Mas o gancho que eu queria tirar da exposição dela foi que os colégios antigamente, na década de 40, 50, até mesmo na década de 60, uma das requisitos que eles colocavam na ficha de matrícula da criança era saber se os pais eram casados ou desquitados naquela época. E geralmente as crianças de filhos de pais desquitados não eram admitidos em alguns colégios tradicionais. Isso ocorreu muito, muito no Brasil inteiro. Essa decisão que você acabou de nos falar, que houve agora no STJ, envolvendo uma indenização fixada por um pai que se recusou, que litigou, que insistiu em resistir ao reconhecimento de um filho seu aprovado por um DNA, um filho seu que não tinha registro de nascimento anterior. É uma decisão muito importante e no Brasil é um ponto de partida para a evolução do casamento entre a responsabilidade civil e o direito de família marcharem juntos, que ainda está fraquinho o meu direito, do jeito que eu amo, o de família, com a responsabilidade civil.
Anteriormente, no Tribunal Mineiro também houve uma discussão. Um jovem, não era caso de reconhecimento de paternidade, um jovem que nunca tinha sido visitado pelo pai, procurado pelo pai. Em primeiro grau de jurisdição, ele ganhou uma indenização. O Tribunal Mineiro rechaçou, no STJ a decisão foi majoritária, contrária, e o Supremo massacrou, não dando qualquer indenização material a este jovem. Mas a jurisprudência está brotando, está nascendo. Eu achei interessantíssima essa decisão, notadamente naqueles que se recusam a reconhecer uma relação biológica quando a criança não teve a relação afetiva. Porque é importante, viu, Azedo, se dividir a origem biológica da origem afetiva. Porque no Brasil o afeto é muito mais importante que a relação sanguínea. Suzana, você que fez um filme abordando esse tema, esse assunto veio para ficar do ponto de vista da sociedade, da relação nas famílias, da relação entre o direito e o relacionamento afetivo no âmbito familiar? Eu comecei a fazer o filme porque eu vivo essa questão, né? Eu não conheço meu pai, então parte de um princípio pessoal. Eu fui criada por uma mãe sozinha, né? Que esse termo mãe solteira é um termo um pouco antigo, mas a verdade é essa. Eu comecei a pesquisar o meu filme porque a minha filha de 8 anos me cobrou a figura do avô. É um assunto que eu achava que estava totalmente sublimado lá em casa. Que você já tinha tirado de letra e tal, aí ela foi fazer... A neta cobrou a imagem do avô. Ela foi fazer um trabalho de escola, para fazer a árvore genealógica e faltava o avô. E, além do avô, faltava muitas folhinhas dos tios, possíveis primos. E, pela primeira vez, eu pude ver de forma concreta o que é o vazio de uma figura familiar, né? Que, nesse caso, era o meu pai. E o que o Dr. Paulo falou agora, que eu achei super interessante, é que no Brasil, realmente, a questão do afeto é mais importante do que qualquer outra coisa. E eu, como filha, vendo algumas decisões e até a maneira como as pessoas cobram essa questão da paternidade, essa questão da família, eu vejo que é de uma maneira muito equivocada. Normalmente, esse pai, quando é chamado para a relação, ele é chamado, às vezes, por pensão, por uma questão apenas jurídica. E eu acho que é importante, porque são direitos que têm que ser garantidos para os filhos, né? Mais importante é cultivar essa questão do afeto. Essa decisão do FCJ foi por abandono afetivo. Eu acho que esse pai registrou essa menina, ele pagava a pensão, mas ele não deu afeto para ela. E é muito difícil mensurar isso, né? Eu acho que a decisão, ela se torna interessante porque diante de uma banca, eles tiveram que decidir como a gente vai mensurar o que é falta de afeto para alguém. E transformar isso numa sentença e... Agora, para aumentar a polêmica, agora está evidente o seguinte, que isso, às vezes, não é uma coisa unilateral do pai. Que, na maioria das vezes, a criança fica com a mãe e não com o pai. O direito, vamos dizer assim, favorece a figura materna quando o casamento é desfeito. E no caso, por exemplo, em que a mãe induz essa ruptura do filho com o pai em função da sua própria ruptura, isso vamos dizer assim, uma questão polêmica, que está vamos dizer assim, na discussão da tal síndrome da alienação parental. Como que um juiz pode avaliar isso? Quais são os paradigmas que poderiam ser socialmente aceitos para isso? O que a gente tem com a promoção desse tema, síndrome da alienação parental ou alienação parental, é que focamos em aspectos individuais psicológicos. E perdemos de vista, então, uma série de fatores sociais, ideológicos, culturais, políticos, que ao longo do tempo têm promovido esse afastamento do genitor que não detém a guarda dos filhos. Como, por exemplo, eu posso citar a ideia de um instinto materno.
né, que tem vigorado ao longo do tempo, e entendemos então que a mulher seria mais apta do que o homem para cuidar dos filhos. Só que por conta de transformações sociais, esses homens também vêm ocupando o seu lugar de exercício da paternidade e pleiteando no judiciário, então, uma maior participação na vida de seus filhos no momento da separação judicial. As mulheres, então, já tendo esse poder que lhes foi delegado ao longo do tempo, não permitem essa aproximação do pai, né? O filho fica numa posição de objeto dessas mães e elas não querem abrir mão, então. E aí, esses homens, então, né, porque é preciso dizer que esse tema da alienação parental, ou síndrome da alienação parental, surgiu no Brasil a partir de uma divulgação promovida pelas associações de pais separados. Essas associações, né, os pais separados, viram na promoção desse tema uma forma de fazer frente ao poderio materno no judiciário. Se a gente pegar os últimos dados do IBGE, mais de 90% da guarda dos filhos é delegada às mães. Portanto, questionamos o enfoque que a lei deu individual e psicologizante, porque a lei ela vem se basear, se você fizer a leitura da exposição de motivos da lei sobre alienação parental, ela vai estar calcada em aspectos psicológicos. Só que questionamos que teorias foram essas, né, que se utilizaram. Eu pesquisei sobre o assunto e não há uma teoria psicológica que vai dizer de uma lavagem cerebral da criança. Portanto, na verdade, a gente está questionando essa promoção do assunto no Brasil. Por que acontece isso? O próprio gancho da nossa colega psicóloga, eu vou trazer o Gardner, que foi quem criou em 1980 e pouco, 85. E depois, na década de 90, veio Douglas Darrow, que também chegou à conclusão que a alienação parental ela é exercida 86% das vezes pela mulher, pela mãe. Isso é estatística. Até na minha vida profissional a gente vê, chega no escritório, o pai, doutor, não consigo visitar, não consigo ver. É raro. Eu nunca tive uma mãe que veio ao meu escritório, doutor Paulo, eu não consigo ver meu filho, meu pai, meu marido não deixa. Porque a nossa cultura, eu volto a repetir, ibérica, ela estabelece que desde o nascimento é a mãe que embala 9 meses, é a mãe que dá à luz, é a mãe que amamenta. Então, essa ligação física, afetiva da criança com a mãe, ela vai muito grudenta, muito amor, muita sensibilidade, até seus 6, 7 anos. Agora que está brotando dentro da nossa cultura, família, a figura do pai. Mas isso tem uma justificativa. Eu saio até do meu campo de direito e entro no seu campo. A mulher do final da década de 60, início da década de 70, ela passou a dar uma contribuição maior à sociedade. Hoje nós temos maior número de juízas, maior número de promotoras, maior número de advogados de família. É muito maior que advogado de família. Então, essa participação efetiva da mulher na sociedade, nós passamos a ter homens que ficam em casa cuidando de filhos, ficam em casa levando a criança ao colégio, voltando com a criança do colégio. E a mulher é executiva. 60%, 70%, 80% da arrecadação financeira do casal naquela família é da mulher. Então nós estamos invertendo um pouco isso que a própria doutora Alice falou, de que associações de pais separados que estão começando a forçar, a pressionar o legislativo, existe claramente. Doutor Paulo, nós vamos fazer um intervalo, voltamos daqui a pouco tratando dessa mudança que está em curso na sociedade brasileira, que é das mulheres mandando, conseguindo cada vez mais posições importantes da sociedade, inclusive a presidência da República. Até já. Estamos de volta com 3-1 aqui na TV Brasil. Hoje nós conversamos sobre a síndrome da alienação parental. Para explicar o que é isso, nós contamos com a participação do advogado de família Paulo Lins e Silva, da cineasta Suzana Lira, autora de um documentário
sobre o tema e da mestre em Psicologia Social pela UERJ, Analícia Martins de Souza. Nós vamos retomar a conversa, ouvindo um pouco a Suzana sobre essa questão. Por que as mães geralmente ficam com a guarda dos filhos e, de certa forma, às vezes contribuem com o alinhamento, o afastamento do pai da criança, induzindo, inclusive, a criança a rejeitar o pai. Como é que você, que tem uma experiência, inclusive, pessoal com relação a isso, no filme abordou essa questão? Eu acho que esse fator da questão da alienação e até essa falta do pai nas famílias brasileiras tem que ser analisado do ponto de vista histórico, né? De como a gente essa nação nasce, como a gente nasce como um país, né? Que já vem dessa questão dos portugueses colonizando, a relação com as índias, os mamelucos, que eu acho que foram os primeiros filhos desses pais desconhecidos, né? E depois os portugueses com as negras, que nasce essa figura do bastardo dentro das senzalas. E aí esse pai passa a ser uma pessoa inacessível, difícil acesso, né? E aí eu acho que a partir daí, segundo até Gilberto Freire, né? Eu acho que a gente vê isso muito em Casa Grande Senzala. Casa Grande Senzala está aí até hoje. Exatamente, eu acho que é muito contemporâneo. Eu acho que a partir daí essa mulher ela passa a ocupar um espaço muito sem querer, né? De assumir esses filhos sozinha. E aí eu acho que isso é um fenômeno que foi naturalizado no Brasil. Hoje, isso faz parte da nossa cultura, infelizmente, e eu acho que a partir disso, algumas mulheres, sim, se apropriam disso, desse poder, para poder alienar os pais dos filhos. Mas eu tenho que dizer, eu tenho que ser honesta com a pesquisa do meu filme. Eu pesquiso há 7 anos, eu pesquisei em 5 cidades e vejo que, na verdade, a deserção paterna é muito maior do que a alienação parental. Os pais que não querem os filhos é a maioria hoje no Brasil. Então, as mulheres sofrem muito com isso ainda. Então, eu não posso dizer assim, eu acho que esse tema da alienação parental... Inclusive, essa decisão do STJ foi de abandono afetivo do pai. Apesar dele ter alegado que a mãe não permitia, foi uma coisa que não colou e o que prevaleceu foi que realmente houve um abandono ali. E isso é o que normalmente acontece. Essa discussão é importante porque as políticas públicas, principalmente as políticas compensatórias de apoio aos mais pobres, inclusive agora, essa semana, foi lançado um programa de proteção à criança pelo governo federal, em que o foco é atender, vamos dizer assim, as famílias mais carentes. A política pública, ela privilegia a mulher em todos os aspectos. Por exemplo, as casas que o governo faz, elas são casas que ficam em nome da mãe. O cartão do Bolsa Família fica em nome da mãe. O dinheiro para a criança vai para a mãe. Quer dizer, mas isso tem muita cultura. Isso é uma cultura ou é uma necessidade? Isso é cultura. Eu acho que isso é cultura. Não é uma necessidade da realidade social? Eu acho que sim. Eu acho que a gente muito pode pensar que essa deserção paterna, como a Suzana está dizendo, ela, na verdade, sim, ela é resultado de fatores culturais, mas a gente está falando de uma deserção paterna biológica. Não quer dizer que não haja pai para essas crianças, porque entendemos que a paternidade ela é construída culturalmente. Ela não é dada pelo vínculo. O que o dado biológico vai dizer é da nossa sequência de genes, o DNA, os estudos da genética estão aí para isso. A paternidade ela é construída de forma sociocultural. O jurídico, o fator legislativo é quem vai dar sustentação ao exercício dessa paternidade, assim como da maternidade. Mas espera aí, há uma contradição. Quer dizer, do ponto de vista do direito, a legitimidade da paternidade hoje é dada, até porque a ciência permite que se faça isso, pelo aspecto biológico. Quer dizer, se vier o DNA, provando que é pai, o sujeito tem que assumir a responsabilidade de pai. Não. Hoje acabou isso. Hoje a jurisprudência no Brasil inteiro, entre o lado medical, o lado biológico, entre a relação de que o DNA foi positivo, este é o seu pai, prevalece o que? O lado socioafetivo. Porque quem lhe criou foi o marido da mamãe. Quem que lhe registrou como filho foi o marido da mamãe. Com quem que o senhor vive? Com o marido da mamãe. Quem é teu pai? O marido da mamãe.
Sim, mas, mas quando o filho entra hoje, com a ação indenizatória pedindo reconhecimento de paternidade e prova com DNA, qual é a decisão da justiça? Socioafetividade. Socioafetividade. Mas a gente está falando de gente que não tem pai. O que você está colocando, que eu entendi, é uma pessoa que não tem pai nenhum, né? Nem constitucionalmente. Se a pessoa não tiver pai no registro de nascimento, sim, e não teve o reconhecimento da sua certidão feita por ninguém e viveu a sua vida lá com a mãe, com um companheiro, com outro companheiro e tal, e ele pretende buscar a sua relação de origem biológica, aí ele vai buscar no DNA e vai conseguir, desta feita, a sua identificação prefeito de registro. Nós temos uma pergunta de telespectador sobre esse assunto. O machismo e o alcoolismo têm sido a causa de muitas separações e ausência dos pais das famílias. É comprovado isso? Isso é comum realmente na maioria dos estados brasileiros onde há incidência dessa situação? O fato dos pais abandonarem os seus filhos logo depois que ele nascer, isso não é rotina, isso não é normal. Ocorre, mas nós não podemos eu não posso nem estabelecer no meu dia a dia profissional que eu diria em 50 anos de profissão, eu tive um ou dois casos em que houve uma reclamação da busca afetiva paterna. Tive, mas são raríssimos, não é normal. Isso passa para a exceção dentro da nossa cultura. O que é anormal? Normal é o pai estar mal ou bem vendo os seus filhos, mal ou bem separado, participando no Natal, no Ano Novo, no aniversário, Dia dos Pais, Dia das Mães, Dia do aniversário da criança, levando um presentinho, fim de semana sim, um fim de semana não, ou uma vez por mês, quando morar distante. Isso é a rotina. Suzana, você está aí quieta aí para falar. Quieta, porque na verdade eu trabalhei com classes mais baixas, que é a maioria, infelizmente, do nosso país. E assim, eu acho que no consultório do Dr. Paulo realmente deve ser assim. Mas a realidade brasileira não é essa. Você vai nos presídios hoje, mais de 80% dos detentos nunca conviveram com a figura paterna de modo algum. Você vai hoje na Fundação Casa, em São Paulo, como eu visitei, aqui no Rio, os adolescentes nunca conviveram, 90% de um grupo de 200 que eu trabalhei, nunca conviveram com a figura paterna. Hoje, essa questão da falta do pai em casa gera problemas sociais muito sérios. E acho assim, a classe média, A e B, talvez tenha esse acesso desse pai que vai, porque mesmo separado ele vai visitar, ele realmente tenta manter laços, embora a relação entre homem e mulher esteja comprometida por alguma razão, eu concordo que realmente, mas é uma classe minoria. Hoje a realidade brasileira, em todas as comunidades que você vai, em qualquer lugar, seja no Acre, eu visitei cidades muito extremas do país para conhecer de perto essa realidade. É que existe realmente uma ausência paterna de uma maneira muito forte. E isso se reflete em fatores sociais brasileiros. Eu torno a dizer, se a gente for pensar pela teoria psicanalítica, a gente não vai pensar no dado biológico. Então, quando a gente está falando que uma pesquisa comprovou a ausência paterna, o que está se chamando ali de exercício da paternidade? Porque diferentes homens hoje, por exemplo, podem ocupar esse lugar de exercício da paternidade para uma criança e não necessariamente aquele que foi o progenitor. Esse é um dado a se considerar, porque senão a gente naturaliza a questão e passa a dizer que no Brasil há uma deserção paterna. Mas se a gente for examinar a dinâmica dessas famílias, você vai encontrar diferentes homens ali que exerceram a função paterna, o que é bem diferente de pai biológico, assim como mãe biológica, assim como a gente também pode falar de uma função materna. Não necessariamente aquela mãe que deu à luz a criança vai exercer o lugar de mãe na vida desse pequeno. Olha só, do ponto de vista assim, da imagem mais tradicional e antiga que se tem, quer dizer, o padrasto era o pai, vamos dizer assim, em geral autoritário, que maltratava, que rejeitava, que a criança, na primeira oportunidade, se mandava de casa e tal.
Isso não é mais assim? Hoje acho que houve uma mudança, também, porque pelo que você está falando... reproduz um pouco aquela ideia dos contos de fada, né? Da madrasta malvada. E o que a gente vê hoje, né, como falamos inicialmente, né, esses diferentes arranjos familiares, famílias recasadas diversas vezes, então você vai ter várias pessoas ocupando esse lugar. Você vai ter uma madrasta, depois o pai se separa, vai ter outra madrasta e outra. E essas mulheres vão estar exercendo esse lugar, essa função materna, desde que sejam autorizadas a ocupar esse lugar. Agora, mas quando a gente abre o jornal e lê o jornal, a gente pega as estatísticas nas delegacias de mulheres e tal, está cheio de casos de violência contra a criança, violência no ambiente familiar, em que os pais batem nas crianças, cometem violências sexuais contra as meninas. Então, essa coisa também não é idílica assim. A gente precisa considerar que, na nossa cultura, a educação dos filhos passou muito pela questão do castigo físico. Então, se a gente considerar as classes mais baixas da população, muitas mulheres, elas nos disseram que não entendiam aquele seu ato como sendo violência, mas sim tentando educar. Uma mãe que sai de casa, deixa seu filho trancado em casa e vai trabalhar, porque ela não tem onde deixar o filho, porque não há creche na sua comunidade, não há com quem deixar, essa mãe posteriormente vai ser acusada de negligência. E muito facilmente ela pode perder o poder familiar e ter seu filho colocado para adoção. Então é preciso considerar as políticas públicas, os fatores sociais, culturais, que colocam homens e mulheres nesses lugares. E hoje são vistos como violadores, agressores, alienadores. A gente vive um contexto sociocultural hoje que promove essa ideia do agressor. E aí, então, a gente tem que punir o agressor, não considerando, eu torno a dizer, isso é importante, os diferentes fatores que promovem esse afastamento ou violência. Está com alguma coisa, alguma história para contar aí, né? Eu outro dia estava em pleno shopping ali em São Conrado, passeando com a família num domingo, aí eu vi uma criança fazendo birra. Ela estava na loja de brinquedos, sentou no chão, começou a gritar, chorar, berrar, e berrava com a mãe, gritava com a mãe. A mãe dizia assim, se eu bater, que devia merecer umas palmadas, me prendem, o que eu faço? Eu vi isto. Não é? É a realidade. E uma palmadinha ali resolvia, a criança passava a sentir que ela tem uma dominação instintiva de uma pessoa que ela colocou no mundo para educá-la. Mas a palmada não pode ser considerada crime? É bater, vai ficar de castigo. Uma expressão dessa para a criança deu um show, todo mundo assistindo o show da criança. E a criança devia estar inteiramente feliz, mobilizei o público. Agora, isso aí, assim, pai é pai, né? Avô é avô. Você já deu alguma palmadinha no teu neto, por exemplo? Eu não, eu tenho 3 netos. Mas eu nunca encostei, eu tenho um amor alucinado por 2 netos biológicos e um neto de coração. Essa discussão sobre a palmada, ela é uma discussão... Não é palmada, é um toquezinho. O que você acha disso, Suzana? Da palmada? Eu sou totalmente contra, mas eu acho que assim, quando você vive num ambiente de afeto, de confiança, e eu acho que a voz ativa, eu tenho uma filha de 15 anos hoje, e o que eu tenho que estabelecer limite, é difícil. Eu sou separada, mas eu tenho o pai dela presente em momentos que realmente precisa, né, que o pai, eu acho que é uma figura insubstituível. Então, a gente discute essa questão, mas assim, eu acho que tem que estabelecer relações de confiança. A criança precisa acreditar. Eu sempre chego no quarto dela, às vezes está super bagunçado, mas esse quarto não combina com você. Eu não fico falando, que bagunça. Eu acho que tudo é uma maneira da gente, como a gente vê o filho. Então, é muito difícil, às vezes, quando você tem 5, 6 filhos, você conseguir dar limite, é um desafio. Mas eu acho que ele tem que ser estabelecido de uma maneira com afeto e com confiança nessa criança, de que ele é um sujeito legal, que está construindo um ser humano bacana também. Essa questão que a Suzana está colocando é bastante interessante, né? Porque ao mesmo tempo em que o legislador diz que aquele pai ou mãe que agride, que bate na criança, né? Ele
é um agressor, ao mesmo tempo a gente não tem políticas públicas, não tem campanhas que fomentem o exercício de uma paternidade, a igualdade de direitos entre pais e mães. Com a promulgação da lei sobre alienação parental, a gente entende que praticamente se engavetou todo um debate que havia em torno da guarda compartilhada. Vamos tratar desse tema agora no terceiro bloco. Vou fazer o intervalo, voltamos daqui a pouco, discutindo a síndrome da alienação parental. Estamos de volta com o 3-1, hoje debatendo a síndrome da alienação parental. Participam dessa conversa o advogado de família Paulo Lins e Silva, a cineasta Suzana Lira e a mestre em psicologia social pela UERJ, Analícia Martins e Souza. Analícia, você estava falando da guarda compartilhada das crianças. Como é que seria isso entre pais separados? O que a gente percebeu nas pesquisas, né, que temos realizado ao longo do tempo, é que a guarda compartilhada ela seria um excelente dispositivo no sentido de aproximar mais esse guardião, esse genitor que não detém a guarda dos filhos. É importante dizer que esse afastamento não é só do homem-pai, que é o genitor não guardião. O que a gente percebe nas pesquisas é que, independentemente do gênero, aquele que é chamado de visitante vai se afastar, porque a gente, nas pesquisas, vemos que mulheres na condição de visitante têm as mesmas reclamações dos homens nessa condição. Portanto, esse afastamento não é só do homem, mas também da mulher na mesma condição. Então, a guarda unilateral, ela propicia esse afastamento do genitor não guardião, ao mesmo tempo em que colabora para o fortalecimento dessas alianças entre o genitor que detém a guarda dos filhos. Doutor Paulo, vamos tratar da situação assim hipotética. Você tem um casal separado. A mulher ficou com a guarda da criança, casou novamente e, progressivamente, a função afetiva paterna foi sendo substituída pelo novo parceiro. Mas isso não significa que o antigo parceiro abra mão de exercer essa paternidade afetiva, não só biológica. Como é que essa questão é tratada do ponto de vista assim, jurídico? Nós temos dois conceitos, da alienação parental e agora, levantado aqui pela Analícia, a guarda compartilhada. Como compatibilizar isso? Eu me coloco entre os estudiosos de família no Brasil dentro do grupo que não harmoniza muito bem a expressão guarda compartilhada dentro das terminologias jurídicas. Se confunde guarda compartilhada com o exercício do poder familiar, o antigo patropoder, e com critério de visitação. Todo pai e toda mãe, eles têm o exercício do seu poder familiar. Ele pode ajudar a escolha de colégio, a educação, orientação religiosa. Isso se chama poder familiar. Então, o que se discute? Não, eu tenho a guarda, eu quero dividir a guarda. Essa divisão já existe, que é o poder familiar. O que a pessoa quer dividir é o critério de visita, ficar mais tempo com um, mais tempo com o outro, ou dividir os dias de visitação. Eu estou nessa teoria e tem muita gente que segue. Essa questão da guarda da mãe com relação às crianças, enquanto elas são crianças, é uma coisa mais fácil de se administrar, da própria mãe administrar. Mas quando elas chegam na adolescência, muda muita coisa. A adolescência exige mais a figura paterna, a relação de poder da mãe em relação ao adolescente é colocada em xeque. Ela começa a procurar o pai para fazer uma espécie assim, de contrapoder em relação à mãe, ao desafiar a mãe, tentar flexibilizar as regras do jogo. Como lidar com isso? Suzana, você que administra isso em casa agora, com a tua filha de 15 anos, como é que é isso?
Eu digo o seguinte, é a figura do pai, e eu não gosto nem de falar figura, porque é o pai, né? O pai biológico da Pilar, que é o Daniel, o padrasto dela, que é o Tito, ambos dividem comigo essa tarefa que é educar essa menina. Então eu acho super importante esse olhar masculino, e ela precisa dessa referência, às vezes ela tá, gostando de um menino, e ela precisa ouvir do homem uma opinião, então eu acho que a gente tem que valorizar essa figura e trazer essa figura cada vez mais, esse pai, seja ele o padrasto, seja ele o pai biológico, para essa criação, sabe? Eu acho que as mulheres precisam conquistar e abrir esse espaço para que essa igualdade parental ela realmente se estabeleça, para que, na verdade, o bem-estar do seu filho esteja acima de tudo, né? Eu acho que, às vezes, as pessoas, por problemas de relação homem-mulher, confundem muito a relação do filho com esse pai. Então, eu acho que o grande desafio nosso hoje é tentar, ou através da guarda compartilhada, ou através de uma visitação que seja mais tranquila e mais harmoniosa, é que esse filho tenha essa figura por perto, que eu acho que é insubstituível. Eu acho que o papel das novas famílias, eu acho muito legal de você agregar novas pessoas à sua vida. Mas eu acho que esse pai que está vendo a mulher casando com outra pessoa, não deve olhar esse novo homem como pai do seu filho, mas sim uma pessoa que também vai te ajudar na tarefa de cuidar dessa criança. Mas esse papel ele não deve delegar a ninguém. Nunca. Como é que isso se encaixa aí na teoria da guarda compartilhada? O que a gente viu com as pesquisas sobre jovens adultos, filhos de pais separados, é que eram diferentes vivências desses jovens, né? Muitos se sentiam abandonados pelo pai, muitos não tinham esse vínculo, alguns já tinham colocado, né, o padrasto no lugar. Então, o que a gente pode perceber é uma diversidade de respostas com relação a esse momento da separação, né? E o que a gente percebe também é que a guarda compartilhada, ela poderia ser, sim, um importante dispositivo no sentido do pai e da mãe estarem dividindo essas responsabilidades. Mas o que aconteceu, infelizmente, é que com a promulgação da Lei da Guarda Compartilhada em 2008, né, a gente teve um intenso debate, foram muitos anos de discussão até alcançarmos essa lei. Finalmente, quando ela é promulgada, o que acontece? As associações de pais entram com um novo projeto de lei, o projeto da alienação parental. Então, passa-se de uma coisa para outra rapidamente, quando, na verdade, a gente precisaria ainda estar promovendo esse debate junto à população, né, divulgando esse assunto amplamente. Como fazer a guarda compartilhada? O que é a guarda compartilhada? Né, porque aí deixa de existir as categorias de guardião e visitante. Com a guarda compartilhada, ambos os pais passam a dividir as responsabilidades, a educação por essa criança, a educação dessa criança. Só que com a questão da alienação parental, o que a gente viu foi que o foco agora foi colocado por uma questão individual e patologizante das relações familiares. Então, uma mudança de cultura que poderia ter sido alavancada com a difusão do tema da guarda compartilhada foi colocado à sombra. E agora a gente promove a alienação parental. Olha, nós temos uma pergunta que tem tudo a ver com isso, mas vamos dizer assim, dando um passo adiante. Vamos ouvir a pergunta do telespectador. O que os senhores consideram responsabilidade do Estado nessa relação de pai e filho? Até que ponto, vamos dizer assim, é uma intromissão, quando você começa a estabelecer regras muito rígidas do ponto de vista do direito familiar para a convivência entre os pais e os filhos? Até que ponto isso é uma intromissão indevida do Estado ou não? Porque isso acaba vamos dizer assim, quem acaba decidindo isso é o juiz, quando há conflito. Quando as pessoas chegam num acordo, não tem problema, mas quando não há acordo, quem vai decidir é o juiz. Hoje em dia, inclusive, nós com a nova lei do divórcio, né, já não se pune, já não é motivo de condenação no juízo de família para se obter o divórcio. Você não tem mais o divórcio sancional. Você obtém o divórcio, se decreta o divórcio no juízo de família. Se você quiser discutir culpabilidade, vai
para a jurisdição civil, saber se a culpa é desse ou daquele e vai receber indenização lá. Nós não trabalhamos mais com esse foco no direito de família em si. O mesmo aspecto, a intervenção do Estado existe e é importante porque entra a figura do menor, da criança. Então o Estado vem, através do Ministério Público, através do magistrado, buscar o que nós sempre colocamos como tábula rasa, a expressão interesse da criança. É onde ele tem que buscar. E daí nós, advogados, hoje, buscamos quem para nos auxiliar? A ciência dela. Não existe advogado de família que trabalhe autonomamente sem ter ao seu lado os 3 psis, o quiatra, o psicólogo e o analista. Isso é comuníssimo no nosso ramo de família. Agora, para polemizar mais e complicar mais a discussão, a situação, por exemplo, nova que se criou agora com relação à questão sexual, quer dizer, o casamento gay, homem com homem, mulher com mulher, a mulher que se separa do marido para viver com outra mulher, o homem que se separa da mulher para viver com outro homem, os filhos, de que tem filhos, como é que essa coisa é tratada do ponto de vista formal, do ponto de vista legal, com relação à criança? Isso já está se adaptando. Eu já tenho visto no meu dia a dia profissional casais gays com filhos advindos da outra união. Ela teve 2 filhas do primeiro casamento, se desfez do seu casamento e ela hoje convive com outra mulher. E todo mundo convive numa boa, ótima. Eu já atendi uma senhora que ela me disse, olha, que minha filha, mas eu tenho uma relação homoafetiva com outra mulher e a filha ao lado, tudo bem, numa boa. Eu já tive problemas mais sérios, eu vejo problemas mais sérios na relação homoafetiva masculina, que a mãe, aí vem a mãe, não quero que convívio nenhum, a mãe passa a ser uma discriminadora, entra a alienação parental também. Aquele aspecto que eu contei do 86% da figura feminina. A mãe, não quero que você visite, que você saia com o seu pai e o namorado dele. E ainda mais num dia que você me contou, que era dia dos namorados, foram comprar um presente para o namorado do seu pai, você vai juntar, escolher. Não, mamãe, eu não escolhi, eu fiquei de fora da loja e os 2 ficaram lá escolhendo o presente. Aí marca a hora no escritório para discriminar, para fazer isso tudo. Isso nós estamos no momento com esta evolução, não é só no Brasil não, no mundo inteiro, já conseguindo adequar dentro da estrutura chamada família essas relações homoafetivas. E o problema agora aqui para analista, e o problema do jovem gay na sua relação com o pai e com a mãe? Porque a tendência majoritária é haver a rejeição, né? Mas aí... Somente do pai. Nessas situações, a gente orienta a família, né, a discutir as relações, a dinâmica familiar, os preconceitos, esses diferentes fatores que estão intervindo ali. E escapar de uma visão dicotômica, né, que está sendo, na verdade, promovida pelo próprio Estado. O Estado, com o objetivo de proteção, está, na verdade, excedendo-se nas suas intervenções e promovendo aquilo que a gente chama de uma judicialização das relações. Da palmada. Se esse pai, por exemplo, não aceita esse filho como homossexual, esse pai vai ser acusado o quê? De homofobia? Se essa mãe se separa desse pai e exclui esse homem pai, essa mãe agora vai ser acusada de alienadora? Esse pai é alienado, homofóbico, e o filho futuramente pode acusá-lo de abandono afetivo. Então veja quantos aspectos você tem atravessando agora as relações familiares.
né, essa promoção incessante de novas leis, né, a lei do bullying, vai se criar a lei do bullying, da alienação parental, do assédio moral, da homofobia. Então, um excesso de intervenção do Estado nas relações parentais, que na verdade está promovendo o embate entre os direitos de um contra os outros, e a gente tem a figura agora da vítima. Esse jovem vai ser vítima de quê? De homofobia, da alienação da mãe ou do abandono afetivo? Entende como a situação ela acaba se tornando complexa e judicializante? E aí, Suzana, você que foi lá para o presídio, que foi para a casa dos Eu acho que falta menores. amor nas pessoas, né? Eu acho que como eu não sou do campo da ciência, da psicanálise e nem das ciências jurídicas, eu posso dizer do meu lugar de filha, que viveu sem a figura do pai, que hoje acha importante essa relação. E não só do pai, eu acho que as relações de amor, e acho que as pessoas projetam muito nos filhos o que elas gostariam de ser, enfim... É uma série de coisas que realmente são tabus que a gente precisa quebrar mesmo. Então, assim, eu acho que com o avanço da sociedade em relação a essa questão da orientação sexual, seja nas novas famílias, eu acho que as pessoas precisam tentar amar as pessoas de uma outra maneira. Então, eu me sinto bem à vontade, embora a gente esteja num debate técnico e teórico, de tentar resgatar essa coisa do afeto. Amar mais as pessoas da sua família, valorizar mais. O homem que fez esse filho com você... O critério deveria ser a busca da felicidade e do afeto. Eu acho que é o afeto, porque a felicidade... balizar essas relações. Eu acho que você tem que amar o seu filho independente do que ele seja. Eu acho que você tem que amar, de uma certa maneira, esse homem que fez esse filho com você e jamais demonizá-lo para o seu filho, porque essa criança não tem culpa de nada. E o homem também não deve abandonar o seu filho, porque embora ele tenha sido uma relação casual ou sem amor com essa mulher, nasce uma criança que vai depender de você para o resto da vida. Então, eu acho que a gente falta afeto e aí por isso que essas medidas protetivas da justiça têm que intervir às vezes. Eu concordo que muitas vezes há um excesso, mas muitas vezes são necessárias. Então, é porque, na verdade, falta isso, falta civilidade nas pessoas, falta afeto, que eu acho que deveria ser que deveria ser mais cultivado entre nós, assim, de maneira geral. Nós vamos ter que encerrar. Agradecemos muito a participação do advogado de família, Dr. Paulo Lins e Silva, da cineasta Suzana Lira, autora do documentário Nada Sobre Meu Pai, e da mestre em Psicologia Social da UERJ, Ana Alicia Martins e Souza. O 3 a 1 fica por aqui. Até a próxima quarta-feira na TV Brasil.